Você já ouviu dizer, o inferno agradece? Soa duro, mas é bíblico, porque toda vez que um cristão se cala diante do erro, toda vez que uma igreja troca a verdade por aplausos, toda vez que você prefere não criar conflito, as trevas avançam. E pior, Deus chama isso de pecado. Neste vídeo, vamos confrontar uma epidemia silenciosa, o comodismo espiritual dentro das próprias igrejas. Com base em Oséias 4:6 e Tiago 4:17, você vai descobrir por que sua omissão pode estar alimentando o caos ao seu redor e como voltar a ser perigoso para o inferno. Mas para entender por que o silêncio dos justos é tão letal, primeiro precisamos ver o que Deus disse ao seu povo quando ele escolheu ficar calado. Oséias 4:6 não é uma advertência suave, é um diagnóstico de morte. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento, mas note, não foi por falta de culto. Israel tinha templos, sacrifícios, festivais. O problema? Eles rejeitaram o conhecimento de Deus. Hoje muitos chamam isso de fé simples, mas a Bíblia chama de rebelião disfarçada. Quantos crentes sabem mais sobre redes sociais do que sobre Romanos? Mais sobre fofocas do que sobre justificação pela fé? Mais sobre entretenimento do que sobre discipulado? Ignorância não é inocência, é escolha, e Deus diz: porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Mas e se você até sabe a verdade, só não age? Tiago 4:17 é um dos versículos mais subestimados da Bíblia. Ao que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Não é sobre grandes crimes, é sobre pequenos silêncios cotidianos. Ver um irmão em pecado e não restaurá-lo. Saber que uma doutrina está errada e não corrigir. Ver uma mentira sendo espalhada e não confrontar Jesus, não condenou os fariseus por falarem demais. Condenou por fecharem o reino dos céus diante dos homens. Mateus 23:13. O maior perigo não é o lobo, é o pastor que finge não ver. E quando isso acontece em massa, o que vemos? Apocalipse 3:15 a 16 é um alerta direto à igreja contemporânea. Não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. A mornidão não é ausência de atividade, é presença de atividade sem fidelidade, cultos cheios, mas corações vazios, músicas bonitas, mas doutrina rasa, liderança carismática, mas sem coragem para confrontar. O inferno não precisa destruir essas igrejas, elas já estão entregues, porque quando o sal perde o sabor, ele não estraga a carne, ele é jogado fora. Mas há esperança, sempre há. Efésios 5:14 é um grito de guerra. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. O antídoto não é mais religião, é conhecimento transformador. Estude a palavra, não como dever, mas como encontro. Discerna o bem e o mal. Hebreus 5:14. Haja com graça e verdade. João 1:14. A igreja primitiva não tinha palcos, mas tinha coragem, não tinha shows, mas tinha fogo. E as portas do inferno não prevaleceram contra ela. Então, qual será a sua escolha hoje? Você não foi chamado para ser inofensivo, foi chamado para ser sal e luz, Mateus 5:13 a 16. Isso significa falar quando todos se calam, amar quando todos julgam, defender a verdade quando todos negociam. O inferno não teme seus erros, tem medo da sua fidelidade, porque quando um justo desperta, as trevas recuam. Até agora falamos do povo, mas há um grupo com responsabilidade ainda maior: os pastores, líderes e mestres da palavra. Em Ezequiel 33:7 a 8, Deus diz ao profeta: Se eu disser ao ímpio, certamente
morrerás, e tu não o advertires. O sangue dele demandarei da tua mão. Ouça com atenção. Deus não culpa o ímpio por não ouvir. Ele culpa o profeta por não falar. Hoje, muitos líderes trocam a fidelidade pela popularidade, evitam falar de pecado para não afastar, suavizam a cruz para não ofender, silenciam sobre doutrina para não dividir, mas Paulo foi claro com os anciãos de Éfeso. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, até mesmo dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas. Atos 20, 29 a 30. O maior perigo não vem de fora, vem de dentro, de pastores que por medo ou comodismo deixam o rebanho desprotegido. E o resultado? Igrejas cheias de pessoas espiritualmente subnutridas, famintas de entretenimento, mas famintas de verdade. Pastores, vocês não foram chamados para agradar, foram chamados para alertar, porque quando o pastor fala, o inferno treme, mas quando ele se cala, o inferno agradece. Se este vídeo tocou seu coração, não fique apenas emocionado, seja transformado. Hoje, decida abrir a Bíblia com seriedade, confrontar o erro com amor, parar de agradar o mundo e começar a agradar a Deus. Comente abaixo. Eu despertei e o inferno não vai agradecer hoje. Se este conteúdo te desafiou, compartilhe com alguém que está dormindo espiritualmente e se inscreva, porque a verdade não é confortável, mas é libertadora.